E aí, minha gente, quanto tempo que eu não apareço aqui, hein? Só para dar uma satisfação, eu dei uma parada esses dias para me especializar mais, né? Me preparar, ter um olhar melhor, porque antes o objetivo do canal era um e agora eu mudei porque eu quero também aproveitar, né? O ensejo de que a internet hoje em dia é uma fonte de renda para muita gente, né? Então eu quis parar esse tempo para me especializar, tomar uns cursos, tal, mudar o meu olhar. E daí eu já vim agora com esse primeiro vídeo, né, com essa nova performance, vamos dizer assim, porque eu acabei de receber essa carta ó, da Liga Portuguesa me convidando a fazer o teste da mama. Eu não pedi, eu não solicitei, não fiz nada, eu apenas estou muito ansiosa esperando a minha residência e quando eu fui na caixa de correio tava lá essa cartinha para mim, viu? E eu vou fazer esse exame, vai ser essa semana, amanhã, mais precisamente. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque, assim, eu quero juntar a nossa experiência desde quando a gente chegou aqui. E a nossa primeira experiência foi com o Luciano, que ele precisou ter um atendimento no hospital de emergência. Ele, do sábado para domingo, começou a sentir uma dor muito forte na barriga, né? Acho que era por volta de que nós tínhamos o quê? 4 meses que tínhamos chegado aqui. E ele não me acordou. Quando eu acordei, ele estava debruçado na cama com muita dor, se queixando de muita dor, que já tinha ido ao banheiro, já tinha tentado vomitar, feito massagem na barriga, mas quanto mais apertava, piorava a situação. E não me chamou. Então, nós precisamos ir ao hospital e nós usamos o PB4. Inclusive, é uma dica, gente, não viajem sem o PB4, tá? Porque ele te ajuda muito, sabe? É uma mão na roda para os atendimentos. Então, fomos ao hospital, ele demorou muito de ser atendido. Tanto que eu tive que voltar para casa com a Maia. A Maia estava com um aninho para dar almoço a ela e ele ficou lá esperando. Eu acho que ele foi atendido por volta das 2h30 da tarde. E depois eu recebi uma mensagem dele, né? Dizendo que ele tinha que fazer 3 exames, que eram de sangue, ressonância e um raio-x, para descobrir o que era, que ele só ia sair de lá, que o médico disse, né, que ele só ia sair de lá quando descobrisse o que era. Então, ele me mandou mensagem porque ele ficou com medo, né? A gente nunca tinha sido atendido, a gente tinha o PB4, tinha, mas a gente nunca foi atendido, então não sabe como é que saía o valor, né? A gente tem experiência do Brasil, que os exames são absurdamente caros mesmo, então a gente ficou com medo. Só que eu disse a ele, como é que você tem que fazer? Como é que você vai sair daí sem saber o que é? Entendi, então você tem que fazer. Aí ele fez os exames e quando sai já de lá de dentro, você vai na recepção para saber o valor. Se eu não me engano, com o tempo existe a possibilidade de você receber também, ou eu já não sei. Não, acho que é com o tempo, que a pessoa tem que ter, no caso, uma residência, né? Eles mandam o boleto para você pagar. Então, se eu estiver errada, podem dizer, tá? Porque a nossa experiência foi, ele foi na recepção e chegando lá, ela já fechou a conta. E quanto deu, gente, com tudo, com todos os exames, ele fez a ressonância, o raio-x e tirou sangue. E quando foi ver, foi uma pedra que estava sendo expelida. Então, por isso ele estava sentindo muita dor, né? E quando ele foi fechar a conta, deu apenas 40 euros. Então, gente, não saia sem o seu PB4, porque quando você precisa, realmente ele te ajuda, tá? Então, nossa primeira experiência foi essa. Depois a Maia começou a sentir cansaço. Ela cansava com tudo. O tempo mudava, a Maia cansava. Tomava um chuvisco. Enfim, estava muito sensível. Então, nós íamos muito ao hospital. Na primeira vez, como nós não sabíamos, nós fomos direto no centro de saúde, que é tipo um postinho. E lá, o rapaz, o segurança, nos encaminhou para uma enfermeira. Então, já vou dizendo a vocês que foi assim que, no caso dela, eu consegui o número de utente. O que é o número de utente? É o número tipo o número do SUS que a gente tem aqui para ser atendido. Então, o segurança foi, fala ali com aquela senhora. Aí
Luciano foi lá, falou com a senhora, ela na mesma hora fez o número de Amaia, só que ela fez o número provisório. Então, a Maia foi atendida e com esse número provisório nós continuamos a fazer os atendimentos com ela, mas já no hospital. E a gente comprava medicação, tudo, pagava nos valores irrisórios, às vezes medicamentos que custavam 18, 17 euros, saía por 3, 5, entende? A gente tinha um desconto. Passado um ano, como foi que eu notei que a gente perdeu esse desconto? Porque ela continuou indo para as emergências, eu precisando comprar medicação, e eu comecei a comprar o valor que estava. E eu perguntava na farmácia, eles disseram, não, porque tem que ter o selinho, ou porque tem que ter o, código, o QR Code. Eu disse, mas aí tem, então, ela, não, tem que pedir ao médico. Aí quando eu fui descobrir, depois de muito comprar medicação a preço normal, foi que eu descobri que o dente dela tinha vencido. Já não era mais provisório, que eu tinha que conseguir o dente permanente dela. E para isso eu tinha que enviar um e-mail para o Kenai. Eu vou botar aqui por escrito o que é o Kenai, né? Que eles iam emitir uma carta para mim, dizendo que é pelo fato dela não ter residência e tal. É um registro que fazem. E eles mandaram para mim, me responderam muito rápido, né? Foi menos de uma semana que eu recebi essa carta. Aí fui ao centro de saúde, a central, no caso que fica em Cascais, e ela fez a alteração e pronto. Até hoje a Maia está com atendimento, fazendo já com um especialista no hospital de Cascais. Porque eu antes fazia os atendimentos de Maia, eu marcava as consultas com o imunoalergologista pelo plano. Só que como agora, inclusive, mais uma informação e assim foi um presente pra gente, surpresa também, que foi nosso médico de família. Por quê? Pessoas que estão aqui, que têm nacionalidade, gente. Crianças que nasceram aqui. Não tem médicos de família, as famílias não têm. E Deus nos presenteou com isso. E foi maravilhoso. E foi uma surpresa. Como foi que eu consegui? Eu fui fazer o planeamento familiar no Centro de Saúde de Cascais, né, que é a central. Então, eu fiz a primeira consulta, você liga e marca 4, 5 meses depois, né? Eu fiz a primeira consulta com a médica. Ela passou os exames. Eu fiz em menos de uma semana todos os exames e já estava com todos os resultados. Quando eu liguei para fazer a revisão, só tinha vaga para mais 3, 4 meses depois. Então, eu tenho que marcar, né? Fazer o quê? Então, vai mais uma dica, que nos outros vídeos também eu já disse. É preciso você ter muita paciência. É preciso você ter resiliência, porque senão você não faz nada. Então, se você tem o objetivo, vá com paciência. Não vá no desespero para brigar. Porque as coisas funcionam dessa forma, não é nem aceitar. É porque está assim, mas vai ser resolvido. Você sabe que vai ser resolvido e ponto. Então, quando marcou, um dia antes da minha consulta, me ligaram de lá do Centro de Saúde de Cascais dizendo que eu já tinha médica de família. Disse, como ela disse, você já tem, o nome dela é tal, era uma senhora, o nome dela é tal, uma doutora, e você agora tem que fazer tudo com ela. Eu disse, poxa, mas eu não posso, pelo menos isso, só dar disso, já que eu já comecei, aí eu não posso dar continuidade. Ela disse, você pode vir, você vai ser atendido pela médica aqui, só que quem vai dar seguimento do implante vai ser no centro de saúde da sua freguesia. Eu disse, tá, tudo bem, eu vou para a consulta. Por quê? Qual era o meu pensamento? Se eu fizer a consulta com ela, eu já não precisaria ir para outro médico, porque o médico de família é um clínico geral, que te encaminha para um médico especialista, por exemplo, ia me encaminhar para uma ginecologista. Então, eu passando já pela ginecologista lá, eu já teria o aval dela só para mim colocar um implante, um implanon. Então, foi isso que eu fiz. Aí fui, fiz isso mesmo, fiz a consulta. Ela disse que estava tudo ok, que eu poderia já colocar, que já estava autorizado, que eu não iria dar seguimento, mas que eu entrasse já em contato com o centro de saúde para ver o que eles iam decidir. Se eles iam querer colocar logo ou me encaminhar para outra médica. Só que eu liguei para o centro de saúde e eles disseram, não, mas você,
você já fez? Eu disse: "Eu já fiz a consulta, a médica já olhou, os exames estão todos ok. Eu só quero marcar para pôr o implante apenas". Pronto, com 2 semanas eu coloquei um implante, na mesma hora. Fui atendida pela enfermeira, pronto. Luciano não entrou no nosso médico de família, né, só entramos eu e a Maia, mas eu fiz a solicitação, eles me deram a ficha, eu preenchi, eu solicitei, e em dezembro do ano passado ele já entrou também no nosso mesmo médico. E também alterou, né, era uma médica, passou para ser um médico. E como foi que eu consegui o médico, no caso da continuidade ao tratamento de Amaya no hospital, foi dessa forma, que daí, como eu já tinha médico de família, eu disse: "Ah, então eu vou pedir para ele encaminhar", porque a consulta pelo plano é aquela coparticipação, então ficava entre 30 e 35 euros, entende, em uma clínica particular. Então, já que eu tinha um médico de família, eu poderia solicitar a ele, que ele encaminhasse ela para um imuno, e assim eu fiz. E também porque nas urgências, quando a Maia ia, teve uma médica que identificou um soprito no coraçãozinho dela. Então ela disse que era para a gente investigar. Eu também pedi a ele uma solicitação para ela ir ao cardiologista. Eles mesmos marcam. Ele faz lá a solicitação e eles mesmos entram em contato conosco, dizendo por SMS, e-mail, carta. A gente não sai de lá com uma data, não. Ele solicita o pedido e a gente recebe. E assim foi. Ele marcou o cardiologista, foi no hospital lá em Lisboa, a Maia fez o exame, tudo bem, graças a Deus. E o imuno, ela faz aqui no Hospital de Cascais o tratamento. A cada 6 meses ela vai lá e a médica verifica como é que ela tá. Agora, com 4 anos, é, mito, na última consulta dela, que ela teve, na penúltima consulta dela que ela teve, a médica disse se ela deixava fazer o exame, né? Se ela ficava quietinha para fazer aquele exame de furo e fazer também o exame de sangue para poder identificar o nível de alergia dela. Eu disse, eu creio que sim, que ela fique quietinha sim. Então, assim a gente fez, ela fez os exames, deu um nível muito elevado. Então, ela é criança que ela é uma candidata, uma grande candidata a tomar as vacinas. O que são as vacinas? São 10 injeções que são aplicadas na criança uma vez ao mês, para como se fosse um tratamento para alergia, para dar um fim, né? Para curar, para que a criança não fique cansando. Só que esse tratamento só pode ser com 6 anos, então a Maia só vai poder fazer ano que vem. Existe também o tratamento com as pílulas mastigáveis, só que ela me perguntou se eu queria, porque essas pílulas ela poderia começar a tomar agora, mas seria diária e a aceitação assim do corpo tem uma porcentagem menor, foi uma coisinha assim. Então eu preferi esperar, porque ela já toma o remédio todos os dias, né? Então eu prefiro esperar com a medicação e ano que vem ela começar a tomar essas vacinas. Então, quando a gente sai de lá, ela já sai com outra consulta marcada e assim vai. Nós já temos outra, fomos agora em junho, já temos outra agora em dezembro. É marcada para a médica ver como é que ela tá. E assim, ela me passa uma receita com mais medicação, porque a receita também tem validade, né? Para me poder comprar até da outra vez que ela for. E assim sucessivamente. Eu já nem lembro mais como é que eu consegui o meu tente. Foi uma coisa que eu não falei aqui ainda. Eu estava tentando me lembrar e eu não lembro mesmo. Luciano conseguiu a dele porque ele trouxe a carteira dele de habilitação para cá e para fazer o exame precisa do número de utente. Daí ele foi lá no centro de saúde, o Luciano teve que brigar um pouquinho mais e várias vezes, vários e-mails, mas conseguiu. E depois que eu enviei essa carta, como eu já falei, da Dia Maia, o tente dela já é permanente, né? Eu não sei se tem validade, mas eu posso solicitar, porque, até porque nós já temos médico de família, né? Eu acho que já não vou ter mais esse problema. E é isso.
volto a dizer que eu não estou fazendo comparações, eu estou dizendo que eu creio que se fosse da mesma forma aí no Brasil, acho que o atendimento não seria assim. Eu não vou englobar Brasil, eu vou dizer em Salvador, porque é a cidade de onde eu vim, e eu tenho experiência de lá, eu nunca fui atendido em outros locais do Brasil, tá? Muitas pessoas falam mal da saúde aqui, mas assim, da nossa experiência, graças a Deus, nós estamos sendo muito bem atendidos. Minha menina faz esse tratamento totalmente gratuito. As injeções que já me disseram que são pagas, mas eu acho que com o encaminhamento da médica eu não vou pagar, eu só posso dizer isso ano que vem, né, quando ela realmente for tomar. E é isso. Graças a Deus, nós somos muito bem atendidos aqui, viu? E que assim continue, tá? E era isso que eu tinha para falar para vocês, certo? Com mais novidades, assim, com mais temas, assim, que eu acho bem relevantes, eu vou começar a trazer, tá? Me desculpe minha voz também, porque eu tô um pouco gripada. E é isso, tá bem? Muito obrigada por estarem aqui, tá bem? Eu tô começando agora, tô voltando de novo. Eu espero que vocês gostem do vídeo, viu? Beijinhos e até a próxima.